Estamos de volta com o nosso vídeo aqui no canal. Ficamos um tempinho aí afastados, até por conta dessa situação de carnaval, feriado. Inclusive eu até viajei também, me afastei. E é bom também, de vez em quando, a gente parar um pouquinho, dar uma respirada, dar uma renovada. Isso é importante para todo mundo e eu recomendo que todo mundo faça isso sempre que possível, né? E a gente está voltando hoje aqui com esse tema. É um tema... Eu não diria que é polêmico porque nós criamos essa polêmica e nós vamos abordar isso aqui ao longo do vídeo, que é a questão do dinheiro versus a espiritualidade. Por que versus a espiritualidade? Porque olha que interessante, se tem duas coisas que nós buscamos nessa vida, a primeira, sem sombra de dúvidas, é a questão financeira, né? Todo mundo vive hoje por causa do dinheiro. Você estuda, você é criado para ter dinheiro. Você estuda, você se desenvolve quando criança, seus pais te ensinam que você tem que estudar para poder, quando crescer, ser alguém, ter um bom emprego, aquela coisa toda. Tudo é voltado no dinheiro. Tem coisa errada nisso? Óbvio que não, até porque o mundo que nós vivemos é um mundo material e exige o dinheiro para que a gente sobreviva. Querendo ou não, a gente precisa ter o dinheiro. O dinheiro é a nossa moeda de troca para a gente poder fazer tudo, para a gente ter o nosso alimento, para você que está me assistindo aí nesse telefone, nesse computador, nessa TV. Você tem que ter dinheiro para comprar o aparelho, tem que ter o dinheiro para ter a luz, tem que ter o dinheiro para poder ter a internet. Então, enfim, o dinheiro faz parte da nossa vida e é inevitável a separação dele. Só que, quando a gente envolve a questão da espiritualidade, a gente acha que espiritualidade e dinheiro não podem conversar, não podem andar juntos, no sentido de quem desenvolve algum trabalho de cunho espiritual, ele não pode cobrar. Essa vai ser a grande temática do nosso assunto de hoje, né? Todo mundo quer ter dinheiro e todo mundo quer buscar esse lado da espiritualidade. E a espiritualidade aqui, eu estou dizendo, não só a espiritualidade religiosa, mas o espiritual, a conexão com as boas energias, com aquele algo invisível, com a nossa fé, enfim. E a grande questão toda, e aqui eu não vou julgar nada, aqui a gente não está para julgar, apenas vou trazer fatos do que como acontece, a gente vai colocar na mesa e de forma madura, sensata, inteligente, a gente vai tentar analisar tudo isso e buscar um outro ponto de vista ou não, enfim. Aqui a gente não está para julgar nada, apenas para colocar as coisas como elas são e conversar em cima disso. Quando a gente vê a pessoa e isso também vai estar muito ligado a essa questão do dinheiro e da espiritualidade, é uma questão que tem um tabu muito grande, porque é uma questão também religiosa, que existe ainda por conta das igrejas que colocam no princípio da caridade e de uma vida simples, que você seja realmente aquela sua essência está ali na caridade, você precisa ter uma vida mais simples, longe desses apegos materiais, que eu concordo em parte, né? Inclusive, a gente tem muitos exemplos vivos, entre aspas, de pessoas que se abdicaram das suas coisas. Por exemplo, São Francisco, né? Francisco de Assis, que ele abdicou de toda a sua vida material para poder traçar a sua jornada. Então, a igreja, ela usa muito esses princípios para poder te dizer que você precisa sim ter uma vida mais simples, não ficar preso a esses condicionamentos materiais, né? E trabalhar a caridade, vinculando sempre a caridade como algo não material ou mais simplista possível, sem apego material, mas ao mesmo tempo também há um contrassenso, porque quando a gente visita qualquer igreja, você entra lá, aquela igreja toda bonita, toda banhada a ouro, muito luxo. Então, quer dizer, a partir do momento que a própria igreja ela passa essa informação, né, de que a gente precisa ter uma coisa mais simples, ao mesmo tempo ela está ali toda trabalhada no ouro, uma coisa mais luxuosa. Repito, não estou aqui julgando, estou apenas colocando os fatos como eles são, né? Você vai em qualquer igreja e você vai ver que coisa muito bonita, muito glamour, cheio de mármores, ouro, aquelas coisas todas. Então, isso, querendo ou não, você acaba criando um conflito na cabeça da pessoa que, poxa, para eu poder ter uma vida satisfatória, uma vida de libertação espiritual, eu preciso me abdicar de todo, não todo, porque todo é impossível, mas você precisa fazer o máximo de esforço possível para você se libertar desses apegos materiais, achando que
para você, a sua própria vida normal, simples, é um apego material, e na verdade não é. Nós temos as nossas necessidades materiais e não tem problema nenhum em você ter seu conforto, você ter sua casinha ali tranquila, ter o seu carrinho, ter o seu dinheirinho para poder fazer aquilo que você gosta de fazer, de viajar, de comprar, e aquela coisa toda. Isso não tem problema nenhum, mas muitas pessoas acabam vinculando isso como um certo tipo de apego material e achando que através da sua caridade e da sua vida simples, no sentido de ter que se despedir do máximo de coisas possíveis, você vai conseguir melhorar a sua vida, no sentido de você vai conseguir sublimar os seus karmas dessa vida e de vidas passadas também. Você vai ter uma vida mais satisfatória, você vai estar se livrando até de uma questão de pecado que a igreja acaba colocando na gente. Então, muitas pessoas fazem esse movimento de viver até somente para a igreja, de dar dinheiro para a igreja também, que novamente eu não estou aqui julgando, só estou constatando fatos, e achando que através desse movimento ele vai estar ali conseguindo uma ascensão na sua moralidade espiritual, que é o que a igreja acaba muitas das vezes passando para a gente, mas ao mesmo tempo ela está lá com toda a sua beleza, o seu glamour e o seu dinheiro investido ali naquela estrutura. E quando a gente fala, a gente puxa para o lado dos espiritualistas, né, que é o nosso caso aqui, e que a gente pode entrar na parte de por exemplo, um reikiano que cobra para poder fazer a iniciação do reiki ali. Eu já tive muito esse conflito dentro de mim, né, de você ter que cobrar para poder iniciar uma pessoa. Aqui a gente não está entrando no mérito do que é iniciação, o que não é. Mas as pessoas que fazem ali o seu trabalho de iniciação, e aí tem aquele ponto de, poxa, a pessoa se dedica a vida dela a ser um reikiano, a fazer o trabalhinho de reiki dela ali, de divulgar essa filosofia, que é uma filosofia muito bacana, e ao mesmo tempo ela acaba tendo que cobrar ali para fazer iniciação. Não é certo nem errado, a ponto não é esse. E aí ele vai lá, cobra direitinho e ele consegue viver, né, a vida dele a partir daquela paixão que despertou nele, que é essa vida mais simples de você se dedicar a esse campo espiritual, mas ao mesmo tempo também tendo que cobrar por algumas questões, porque a nossa vida física aqui exige isso. E isso não é problema nenhum. Embora muitas pessoas acabam criticando, e eu já fui assim, é importante ressaltar que eu já tive essa visão também. O ideal seria que a gente não precisasse, para a gente resolver essa questão, o ideal seria que o mundo não precisasse de dinheiro nenhum para fazer nada. Aí a gente poderia viver tranquilo, mas isso não existe. Então, dentro do nosso mundo material aqui, a gente vai precisar sim das questões materiais. E o grande problema que eu vejo, que agora fazendo uma relação do dinheiro e espiritualidade, você deve se cobrar um trabalho espiritual ou não? Esse é a grande temática de discussão do nosso vídeo. Deve se cobrar por um trabalho espiritual? Sim ou não? Um médium, ele deve cobrar por um trabalho espiritual que ele faça? Sim ou não? Essa talvez seja a grande discussão, e se você for fizer uma enquete, vai estar muito dividido ali. Pessoas que pensam que sim, pessoas que pensam que não, mas e aí? Aqui a gente não vai discutir, não vai julgar se deve ou não. Se o médium que cobra está certo, o médium que não cobra está... Não é isso. Mas vamos pensar aqui. O que seria um médium na visão de todos nós? O médium ele não pode cobrar pelo trabalho dele porque ele está usando a capacidade, um dom que ele recebeu de Deus para poder fazer ou uma comunicação com os espíritos, ou uma leitura de campo da pessoa, a leitura áurica da pessoa, e através dessa leitura ajudar as pessoas no atendimento. Isso seria um dom que Deus, tudo bem, embora eu não acredite nisso, todos nós temos essa capacidade. Mas partindo do princípio que seja um dom, e aí ele não deveria utilizar esse dom por causa do dinheiro, e cobrando em cima disso. Ou seja, automaticamente, ao fazer isso, a gente já está vinculando o dinheiro como uma coisa negativa. Né? Porque se você cobra para fazer alguma coisa, você está automaticamente sujando aquele trabalho que a pessoa está fazendo por causa do dinheiro. O dinheiro é uma coisa suja. E ao mesmo tempo que o dinheiro é uma coisa suja, é uma coisa que todos nós queremos. Já começa aí também um outro contrassenso. Quer dizer, todo mundo quer dinheiro, mas o dinheiro ele não pode estar vinculado com nada espiritual. Porque se botar algo espiritual nele ali, ele vai estar sujo.
Então, quer dizer, o dinheiro é uma energia que pode sujar as coisas. Essa já é o recado que a gente dá quando a gente pensa dessa forma. Mas voltando ao médium, tudo bem, aí ele tem o dom de poder fazer leitura do campo da pessoa, enfim. E ao mesmo tempo eu te pergunto, um artista, uma pessoa que pinta, não, mas aí eu desenvolvi isso. Não. Eu não dou você pintar? Qualquer pessoa pode pintar? Claro que sim. Mas tem aquelas pessoas que são diferenciadas, que têm um fino trato melhor ali com a pintura, seja através da sua intuição, e a intuição que você recebe para você pintar, para você ver, olhar um desenho de uma ótica diferente, né? E aquele cliquezinho que só você tem, que te faz diferenciar de um bom pintor para um pintor mais ou menos, os grandes pintores. Por que eles são tão diferentes assim? Então quer dizer que se você treinar, você pode pintar tão bem quanto um Da Vinci? Um músico, você pode ficar tão bom quanto um Bach, um Beethoven? Isso também não poderia ser um exemplo de um dom de Deus? A intuição que você recebe, aquele momento que só você tem quando você está ali pintando, está desenvolvendo uma música, está criando alguma coisa, que é um momento só seu, que as pessoas param e perguntam, poxa, mas como é que você consegue fazer isso? Você não sei, você simplesmente vai lá e faz. A gente pode interpretar isso como um dom também. O músico que toca alguma coisa só, simplesmente ali, ele toca um instrumento, aquela habilidade dele de tocar a mão dele, não seria já um presente de Deus? Você ter suas mãos ali? Perceba como a gente está fazendo uma visão muito mais ampla e profunda e bem louca da situação. É porque a gente quer colocar somente como dom essa parte da mediunidade, essa parte que é algo muito mais específico ali. Não, mas tudo é um dom. Se você consegue sair correndo aqui agora, isso faz parte de Deus. Não foi Deus que te deu essa capacidade? Tem suas pernas para correr? Então isso não seria um dom? E aí você não poderia utilizar suas mãos para tocar alguma coisa e ganhar dinheiro? Aí você pode, mas o médium que tem a capacidade até anímica de fazer, o médium que eu digo é traçando todas as questões de paranormalidade, de sensibilidade, tá? A gente botou num pacote só. Lógico, tem as diferenças do médium, do paranormal, do sensitivo. Aqui é para juntar, para ficar mais fácil. Então, a pessoa que tem lá que a sua sensibilidade, até anímica, de conseguir fazer uma leitura de um campo energético de uma pessoa, e através dessa capacidade ele conseguir ajudar outra pessoa e trabalhar em cima disso também, trabalhar financeiramente, que eu digo, se dedicar a vida para isso, para ele poder viver a vida através disso e ganhar o dinheiro dele também, viver, porque é uma coisa que ele gosta de fazer, é um prazer que ele tem. Isso estaria errado? Porque é algo que poucas pessoas possuem, e nessa visão nossa limitada, a gente e burra, porque nós somos burros e não queremos estudar e aprender sobre essas questões, a gente prefere pegar exemplos de pessoas que têm essa capacidade e endeusar, de virar mestre, de colocá-los como mestres e como pessoas sobrenaturais, e na verdade não tem nada disso. Todos nós temos as mesmas capacidades, uns mais facilidade, outros não, mas enfim, todos nós somos iguais. Se está todo mundo encarnado aqui, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Todo mundo tem a mesma capacidade. O que pode diferenciar é que um está numa condição melhor de personalidade, de financeira também, e de oportunidade, e outras não. Mas você pegando cru ali todo mundo e botando um do lado do outro, todo mundo tem a mesma capacidade. É aquilo que eu falei. Aí aquelas percepções que umas têm mais desenvolvidas que as outras, aquelas facilidades que a gente coloca isso como um dom, é que a gente começa a separar as coisas. Mas capacidade todo mundo tem. O cara que é um grande pintor hoje, que ele tem uma facilidade, que ele tem um dom de pintar, de intuir alguma coisa, isso na verdade não é um dom. São características que ele já ou desenvolveu nessa vida mesmo, ou que coisas que ele traz de vidas passadas. Em vidas passadas ele era também, ele foi, e isso baseado também no esforço dele. Assim como nessa vida que nós temos agora, que nós estamos aqui fazendo o nosso pé de boi aqui, e isso que a gente faz aqui hoje vai interferir
nas próximas vidas. Então, se você, uma pessoa que se dedica a alguma coisa aqui nessa vida hoje, por exemplo, uma pessoa que está começando ali a questão de trabalhar na parte falando da música, a gente já estava na música, que está lá, que compõe, que né, pode ter certeza que na vida seguinte ele vai dar continuidade disso. Ainda que não dê, ele vai ter aquilo ali, aquela sementinha plantada ali, predispostas a dar frutos. Ou seja, aquilo é uma construção que vai vindo de vida em vida. Mas só que a gente coloca isso como um dom. A pessoa que tem a facilidade hoje, diferente das demais, a gente encara isso como um dom de Deus, como foi Deus lá, que foi lá e pim, botou essa capacidade da pessoa conseguir fazer isso. Então, quando a gente fala que o médium ele tem essa capacidade de fazer essa leitura, de trabalhar e de auxiliar o outro, a gente, não, mas não pode, porque aí é espiritual, os espíritos, blá. Mas você que está ali dando aula, o professor que está dando na sala de aula ali, você acha que não tem espírito te ajudando ali também? Te intuindo na hora que você está se estudando, está se dedicando? Vamos parar de hipocrisia, pessoal. Claro que há, claro que existe. A gente precisa conversar sobre essas questões. E que não é falado, a gente precisa quebrar essa visão ortodoxa e religiosa antiga que a gente tem. Que não se pode isso, que não se pode, não pode ter o dinheiro, porque o dinheiro... Que idiotice é essa? Que idiotice? Isso é uma idiotice, é uma hipocrisia nossa, porque todo mundo quer dinheiro. E todo mundo levanta a moralidade para falar. Não, mas fulano ali tá... E eu repito, eu já fui assim, eu já pensei dessa forma também. Hoje eu penso um pouco diferente. E pode ser que amanhã eu pense diferente desse vídeo que eu estou fazendo hoje. Mas aí lá na frente eu vou falar, ó, aquele pensamento que eu tinha lá atrás, hoje já mudou, é diferente. Então a gente precisa conversar sobre essas coisas, porque senão a gente fica preso a padrões, e a gente é muito bom nisso, ficar atrás das telas ali de computador, falando, julgando todo mundo, fulano não presta, fulano presta, não presta, porque eu fazer isso, aquilo. Agora, o que eu não acho correto, e que pode ser que um dia eu possa mudar de opinião, mas por enquanto eu ainda não consigo enxergar dessa forma, é você limitar o seu trabalho, o seu atendimento, seja ele de cunho espiritual ou não, mas voltando para a parte espiritual, a pessoas. Ou seja, tudo que você faz, você cobra. É uma espécie de pedágio, né? Só vai ter acesso à informação se você pagar. E aí você acaba limitando as pessoas que não podem pagar. E aí você vai me dizer, ah não, mas o meu trabalho ele tem um preço acessível. Acessível é muito subjetivo. R$100 pode ser pouco para uma pessoa que ganha 10 mil reais. Agora, R$100 vai ser muito para uma pessoa que não tem dinheiro nenhum. Então, o que é acessível ou não? O que você julga ser acessível? Acessível na sua realidade financeira. Então, se para você acha que R$100 é acessível, para muitas pessoas R$100 vai ser inviável. Para outras pessoas vai ser ridículo. Então, a gente precisa ter essa análise fria também para poder entender se é realmente acessível ou não, até que ponto é acessível. Agora, eu acho o seguinte, se tudo que a pessoa faz, trazendo para o nosso campo aqui da espiritualidade, seja lá o trabalho de reiki, um atendimento holístico, enfim, algo que trabalhe que dependa da capacidade anímica da pessoa ali, para trabalhar uma energia, para enviar uma energia, para fazer uma leitura de campo, para jogar umas cartas, enfim. Tudo isso que a gente julga ser dom. Tudo isso que a gente julga ser dom. Uma coisa o supra-suma. Ali, o bonitão ali foi o escolhido. É o escolhido da espiritualidade para poder ter essa capacidade. Então, se tudo que a pessoa faz é voltada para dinheiro, aí eu já não consigo, isso ainda é um bloqueio muito grande dentro de mim. E não só na questão espiritual não, acho tudo que todas as pessoas fazem, um médico, por exemplo, uma pessoa que atende, eu acho que ela tem que abrir margem sim de atender pessoas que não possam pagar. Eu acho que ela não pode viver a vida dela fechada naquele mundinho ali, não. Só aqui, ó, se você quiser tem que pagar para entrar, eu te atendo aqui. Isso em qualquer... Pessoas que ensinam, professores, médicos, dentistas, mecânicos, todo mundo, todas as profissões. Eu acho que a gente precisa abrir sempre margem para poder, de alguma forma, ajudar outras pessoas
que não possam pagar por aquilo ali, né? Porque eu acho que todo mundo precisa ter acesso a todo o conhecimento. Lógico que você não vai virar ali o santo que vai sair trabalhando de graça para todo mundo, não é isso. Mas dentro do seu universo ali, sempre há um espaçozinho para a gente poder praticar alguma coisa de boa ação, de devolver isso para a natureza. Assim como você teve condição de aprender, né, de se tornar um profissional nessa área, você precisa retribuir isso de forma até de gratidão mesmo, e para continuar fazendo esse movimento dessa energia, que tá o dinheiro está incluso nisso aí também, essa energia do dinheiro, ela precisa estar circulando o tempo todo. Mas ela precisa circular livre, não circular baseada só na troca do dinheiro. Porque quando você vende alguma coisa, o seu serviço, o seu produto, você está fazendo o dinheiro circular? Tá, só que está baseado numa troca. Você recebe o dinheiro e você devolve o serviço, recebe o dinheiro e devolve. Eu penso que a gente precisa fazer movimentos apenas também de doar essa energia sem receber nada em troca financeiramente. Receber valor e não preço. E o valor está numa gratidão, numa pessoa que vai lá e fica grata por você, te agradece. O valor ele vai estar também na pessoa que conseguiu crescer, você ajudou através daquele trabalho que você fez. Então isso são valores. Eu penso que o dinheiro ele tem a energia do preço, que é dele fisicamente, mas tem a principal energia, que é a energia do valor. E essa energia do valor não está condicionada a nada físico. Ela é simplesmente uma energia que gera da pessoa uma forma de gratidão. Essa é a energia mais importante na minha visão do dinheiro. Tem a visão materialista, que é o preço, que é o dinheiro físico que nós precisamos ter aqui, mas o maior valor, a maior qualidade do dinheiro é o valor, que é essa energia invisível, que ela cresce somente através de um gesto de boa ação. Então é a boa ação gerando boa ação. É você fazer algo para alguém e a pessoa ser grata por você por conta disso. Então eu penso que as pessoas que fazem esse trabalho de cunho espiritual e que só cobram, só atendem cobrando, essa é uma grande dificuldade que eu vejo ainda e que eu não concordo muito, né? E outra situação também, quando a pessoa perde o foco do trabalho que ela faz espiritualmente, ou seja, um reikiano, a pessoa que ensina reiki ali, ela tem aquele desejo de ensinar reiki para mais pessoas, que mais pessoas se tornem reikianas, que sigam aquela filosofia, que é uma filosofia muito bonita, só que a partir do momento que aquilo começa a cresce tanto, que acaba virando um negócio. E o negócio, ele toma frente ao projeto inicial, que era você disseminar aquilo para trazer novas pessoas, pessoas têm outra filosofia, outra forma de enxergar a vida. Só que o negócio ele cresceu tanto que aquilo virou o principal objetivo do trabalho da pessoa. E aquela vontade, aquele desejo sincero que ela tinha, ficou em segundo plano. Isso aí também eu acho que é uma coisa que é preocupante. Aí você acaba comercializando a coisa. Então, tirando esses dois pontos, de a pessoa continuar ali com o seu desejo de cada vez mais fazer o bem e ainda assim conseguir viver daquilo ali, sem criar pedágios também, barreiras, para que somente pessoas que tenham condições de pagar que possam ter acesso, eu acho que se ela tem condições de fazer dessa forma, não criando essas barreiras e não perdendo o foco no objetivo do projeto, eu acho que não tem nada demais nisso. É uma questão que a gente precisa evoluir muito nessas questões, porque se você quer ver um exemplo bem simples, vamos pensar aqui comigo. Imagina o seguinte: nós temos duas pessoas que ensinam o reiki. Vamos continuar mantendo aqui a linha do reiki. Tem duas pessoas que ensinam o reiki. As duas são exatamente iguais, tá? Tem o mesmo desejo, o propósito é sempre de cada vez mais transformar a vida das pessoas, levar esse conhecimento para as pessoas, ela faz aquilo com muito amor, as duas pessoas. Só que essa pessoa aqui, eventualmente, ela cobra para fazer o processo de iniciação, para ensinar o reiki, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Essa aqui cobra, eventualmente, para
ensinar o reiki. Essa aqui ela faz somente de graça. Todo mundo é de graça. As duas têm o mesmo desejo, a mesma paixão, o mesmo empenho na questão de ensinamento. Essa aqui, eventualmente ela cobra, porque isso aqui faz parte do processo dela até de vida, ela quer viver e se dedicar somente a isso. Essa outra aqui não, ela tem o outro trabalho dela, ela tem a vidinha dela que ela trabalha, ela não depende daquilo ali para sobreviver. Aí eu te pergunto, um mentor espiritual que está ali, envolvido no projeto, ele vai olhar para aquelas duas pessoas. Será que essa aqui que cobra eventualmente, porque ela está querendo se dedicar a vida dela a viver aquilo ali, e ter o recurso financeiro baseado naquilo ali, e também ela dá acesso a algumas pessoas também, em alguns momentos, ela faz um trabalho de caridade, ensinando pessoas que de forma gratuita, tá? Mas eventualmente ela cobra e essa aqui não cobra. Você acha que o mentor, na hora com a sua infinita bondade e inteligência, ele vai fazer a distinção dessa pessoa que eventualmente cobra para essa que não? Ele conseguindo analisar ali o fundo, o processo mais fundo ali, qual é a intenção das duas, que é justamente espalhar, semear essa coisa boa, só que uma está ali ainda se dedicando à sua vida profissional baseada naquilo ali também. Você acha que ele vai fazer distinção na hora de ajudar um ou outro? Não, isso aqui está cobrando aqui de vez em quando, cobra, então não ajuda não. Tira. A outra. São pontos que a gente precisa analisar. Cada um responda para você aí. Você acha que o mentor, que é um ser muito mais avançado, ele vai fazer essa distinção? Porque uma está cobrando, mas o foco dela não é o dinheiro, sim ela conseguir viver daquilo ali, se dedicar cada vez mais daquilo ali também. E aquilo dá base, dá tranquilidade para ela continuar desenvolvendo aquele projeto espiritual. E a outra que não depende daquilo ali, já tem a sua vidinha toda certinha, bonitinha, e resolveu criar esse projeto também. Você acha que vai ter essa distinção? Então a gente precisa analisar essas questões para a gente poder quebrar um pouco esses preconceitos. Uma coisa é virar o comércio, aquilo ali se tornar um comércio. E tem pessoas que fazem dessa forma. Tudo encontra brecha para poder criar uma coisinha nova, para poder ganhar um dinheirinho. Tudo. Você tem ali um ensinamento de 50 páginas. A pessoa poderia passar aquele conhecimento ali em 2 páginas de 25. Ou seja, 2 cursos, por exemplo. Ou ensinar a parte paga e parte... Não, mas ela tem 50. Ela divide essas 50 em 5 de 10 e tudo fracionado para ganhar dinheiro. Isso aí, na minha visão, já vira um comércio. Porque você percebe que o interesse dela não é passar informação, não é fazer o projeto andar, e sim ganhar cada vez mais dinheiro. É você fracionar o máximo que você puder do conhecimento e taxar aquilo ali. E se você quer fazer o nível 1 pode, só vai fazer o 2 se pagar também. E se fizer o 3 só vai se pagar também. Aí até completar as 5 partes e você realizar o processo completo ali. Então, a gente precisa analisar o que realmente é uma necessidade da pessoa, até para ela se dedicar à vida dela naquele projetinho ali, de levar e ela viver daquela forma ali, que não tem nada errado nisso, Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas... O grande problema da nossa sociedade ser tão desequilibrado e disfuncional hoje é porque ninguém tem coragem, ou poucas pessoas têm coragem de seguir a sua vida baseado naquilo que realmente gostam de fazer. Poucas pessoas têm, porque a gente está condicionado sempre àquele processo de ter estabilidade financeira. O nosso país também é um país de dificuldade financeira, muita instabilidade financeira. Isso faz com que as pessoas sejam criadas dessa forma. Não tem nada de errado nisso, né? Faz parte do processo também, mas tem o contraponto também, né? Vai ter ali, toda ação vai ter uma reação. Você vai abdicar de uma coisa para ter outra. Então você vai viver de repente insatisfeito trabalhando no escritório, né? Tendo que
que cumprir aquela jornada de trabalho, onde você gostaria de ter uma vida muito mais flexível, de fazer outras coisas que você gostaria, mas aí você entra também na questão do medo, não sabe se aquilo vai dar retorno financeiro ou não, então você acaba criando aquele conflito entre a paixão e a razão, e aí você fica naquela coisa, você acaba indo sempre pela razão, porque você precisa ter dinheiro, e enfim, isso aí faz parte do nosso processo. Mas tem aquelas pessoas também que resolvem abrir mão de tudo e tentar a sua vida ali, ter uma vida mais simples, e essa simplicidade não está relacionada com a simplicidade de sofrimento, de você fazer um esforço de se abdicar de tudo, de não ter nada, embora você queira ter, mas você acha que não pode ter, porque aqueles padrões que a religião prega em você, que você não pode ter, que você tem que doar, que tem que fazer caridade, tem que fazer aquilo, e que a caridade, pelo que eles passam, só pode ser alcançada se você não tiver uma vida, se você tiver uma vida simples, que não faz sentido nenhum. Você pode ter todo o seu dinheiro ali, sua vida financeira, seu conforto financeiro, e ser uma pessoa simples, ser uma pessoa caridosa, porque simplicidade e humildade a gente vê de cara na pessoa, e não essa falsidade que todo mundo, essa falsa humildade que as pessoas pregam. Ah, não, porque eu sigo essa linha aqui, eu não quero ter isso aqui, mas no fundo quer. No fundo ela quer. Não quero, não preciso, não, obrigado, não quero isso, não preciso disso. Até como um ato de arrogância, mas no fundo ela quer, mas ela está presa aos padrões lá de ensino, que não pode, você precisa se parecer humilde. A pessoa que é humilde de verdade, ela não precisa parecer humilde, ela já é naturalmente. Então todos esses condicionamentos vão fazendo que a gente vá criando esses conflitos entre dinheiro e espiritualidade, que você não pode atender, porque você está lidando diretamente com os espíritos. E quando você está fazendo algo, você não tem um espírito do seu lado ali te intuindo também? O médico que está ali na mesa de operação ali, você acha que não tem todo um corpo espiritual auxiliando ele ali? Então a gente precisa quebrar um pouco essa visão nossa de preconceito e cada um fazer a sua reflexão. Como eu falei lá no início do vídeo, aqui a gente não está julgando nada, apenas trouxe as questões que existem. Isso tem que concordar comigo, isso existe. Coloquei na mesa e aqui cada um vai tirar a sua própria conclusão. Mas a gente precisa estar aberto o suficiente para entender também pessoas que eventualmente cobram por algum processo, entender qual é o processo dessa cobrança. E é aquilo que eu falei. Eu tenho essas duas premissas muito enraizadas em mim ainda, e pode ser que eu venha a me libertar delas ou não, não sei se é certo ou não, mas no momento é o que molda ali a minha personalidade. Não perder o foco da situação, do projeto que a pessoa desenvolve ali, espiritual, e não deixar criar nenhum tipo de barreira onde a pessoa só consegue acessar aquele serviço seu se for pago. Ela não faz esforço nenhum para poder compartilhar com pessoas que não possam pagar. Em algum momento ela precisa criar algum mecanismo de poder fazer. É aí que está a caridade. É você fazer e não forçado também. Tem isso. Não, eu posso fazer aqui pagando, mas eu preciso fazer. Não, isso tem que ser uma coisa natural da pessoa. Porque forçado também ela vai estar sendo falsa, não vai ter. Porque na verdade ela não gostaria de fazer. Acho que aquilo tem que ser natural da pessoa. Poxa, eu vou fazer aqui. Eu quero cobrar, porque eu preciso ter minha vida aqui também, né? A gente faz parte, mas eu também quero dar acesso àquelas pessoas que não podem pagar a ter acesso a esse tipo de conteúdo também, de atendimento. Então isso precisa estar muito bem esclarecido. Isso é a minha visão de enxergar a coisa. Agora, tem aquelas pessoas que porque não pode pagar, que não pode cobrar. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Cada um tem o seu modo de enxergar e faz parte disso. Assim como tem aquelas também que eu cobro mesmo, porque eu tô dando meu tempo, tá tudo certo. Aqui a gente não está julgando nada, aqui a gente só está conversando de forma tranquila e madura sobre as situações. Mas que é um fato que o dinheiro, por mais que a gente pense que não, a gente sempre enxerga o dinheiro como algo que pode sujar alguma coisa. Isso é fato. Botou, tá cobrando, já sujou.
Quer dizer, é o caso lá do cara das duas pessoas que ensinam reiki. Então quer dizer que o cara que ensina reiki lá, que ele paga, o reiki dele vai ser melhor ou pior do que o outro que ensina de graça? O cara que ensina... mas isso aqui tá... E tem essa questão também. Às vezes você bota uma coisa gratuita e as pessoas acham, isso aqui não deve ser bom. Tá de graça, eu acho que não, sei lá. Melhor fazer o outro lá que cobra. Tem essa questão também. A gente condiciona muito o dinheiro para tudo. Ou o dinheiro, ele vai sujar. Esse cara tá cobrando, não presta. Não, pô, mas cobrando isso aqui tem que ser feito de graça. Não quero, não. Aí o outro que faz de graça, mas isso aqui tá muito baratinho, tá muito de graça, não deve ser bom não. Aí vai, então, olha como a gente coloca o dinheiro sempre como algo para determinar tanto positiva quanto negativamente, ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo nós queremos ter o dinheiro. Então olha como é uma complexidade tão grande nesse assunto do dinheiro, a gente não para analisar. Mas é isso, vou parar por aqui porque o vídeo já está ficando muito grande. Foi só essa reflexão, essa ideia, para a gente poder analisar, né? O que você acha? Você acha que a pessoa tem que cobrar para tratamento espiritual? Espiritual que eu digo em todos os âmbitos, tá? Todos os âmbitos. É o cara que faz o reiki ali, é o outro que joga uma carta, é o outro que faz uma leitura de alguma coisa. Tudo isso é espiritualidade, tudo isso é espiritual. E sem deixar de analisar também o cara que está ali compondo, a pessoa que está compondo, o médico que está operando, o professor que está em sala de aula ensinando, o pesquisador que está lá desenvolvendo, buscando curas para a gente. Por trás disso aí, para a gente encerrar, a gente vai deixar essa reflexão aí para vocês. Por trás desse pesquisador, o cara que está ali buscando a vacina, a cura para uma doença, o professor que está ali ensinando alguma coisa, o médico que está na mesa operando. Pergunto para você, há algum tipo de auxílio espiritual por trás daquelas pessoas? Elas sendo médiums ou não? Elas tendo esse conhecimento ou não? Há ou não há? Ou só o médium que consegue ter essa percepção porque ele já desenvolveu essa característica dele e ele utiliza isso de forma para poder ajudar outras pessoas, eventualmente cobrando, né? Fazendo esse equilíbrio. Só com ele ali que tem? Ou o pesquisador que está lá buscando a cura de uma doença não tem nenhum corpo espiritual auxiliando? Por que um é trabalho espiritual e o do pesquisador não é trabalho espiritual? Porque um percebe, tem esse conhecimento e o outro não? Então, a gente encerra esse vídeo com essa reflexão, com esse pensamento, e que a gente consiga abrir as nossas mentes com equilíbrio, com maturidade, com sensatez. Tá bom? Grande abraço para você, até a próxima, fui!